vou estar compartilhando algo que talvez algumas mulheres já ouviram eu ministrar há 2 meses atrás. Mas eu tinha preparado uma mensagem para eu pregar neste dia. E o meu desejo era, eu queria falar, nós estamos no ano da oração e tal. E eu queria compartilhar algo que eu estava estudando ali a respeito da oração que Paulo faz por nós no livro de Éfeso. E eu estava com isso no meu coração, estava com essa mensagem no meu coração. Mas ontem à noite, a hora que eu fui sentar de novo, eu não consegui, né, ir por aquele caminho. E aí então eu voltei nesta palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Na verdade, é uma palavra que Deus tem falado comigo. E eu sei que se não passar por nós primeiro, nós não temos nem condições de compartilhar, né? Então, eu gostaria então que nós pudéssemos ler este texto. Ele está em Marcos capítulo 5, no versículo 21. Nós vamos, eu vou ler até o final, mas eu vou parar, eu vou ler uma parte, e aí um pouco eu vou estar compartilhando, falando aqui, daí nós vamos voltando. Então, Marcos capítulo 5, o texto está ali, diz assim: Vindo Jesus, voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, ele se prostrou aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Até esse pedacinho. O que está acontecendo aqui? Na verdade, nós sabemos que nesse tempo, Jesus estava em pleno ministério. E muitos milagres, muitas coisas aconteciam no ministério de Jesus. E por causa disso, multidões andavam atrás de Jesus. Um pouquinho antes dessa narrativa, é a história quando Jesus ele atravessa o mar, ele vai até o outro lado e ele cura um endemoniado de Gadareno. E aí nós sabemos as coisas que acontecem naquele lugar. Os demônios que estavam naquele homem vai para os porcos, e aí causa uma confusão, não querem que Jesus fique naquele lugar, e Jesus volta, né? Ele salva aquela pessoa, mas Jesus volta do outro lado do lago, e aí tem uma multidão junto com Jesus. E nesse momento, chega um homem, o texto diz que ele era o encarregado da sinagoga. Se nós pudéssemos trazer para os nossos dias, a sinagoga era a igreja, era o lugar onde os judeus se reuniam, né? Então, o encarregado é como se fosse o pastor daquele lugar. E ele chega diante de Jesus. O texto diz que ele se prostra e começa a pedir insistentemente: Jesus, a minha filhinha está à morte. Me ajuda. É quase que, pelo amor de Deus, venha em meu socorro. E aí então o texto diz que Jesus vai com ele. Mas o que acontece? Existia uma multidão andando atrás de Jesus. Uma multidão era bem ali. Eu imagino que, como aquele texto que diz que quando Jesus multiplica os pães, tinha 5.000 homens, né? E é uma multidão de muita gente andando atrás de Jesus. E aí então acontece uma outra história nesse momento. A impressão que eu tenho é que Jairo, ele está desesperado para Jesus chegar até a casa dele. Mas tem um monte de gente andando atrás de Jesus e atrapalhando Jesus, que Jesus não consegue chegar na casa de Jairo. Eu não sei quanto tempo se passa. 1 hora, 2 horas, 3 horas, o texto não diz quanto tempo se passou. Mas o que está acontecendo? Existe um problema gigantesco e que ninguém consegue resolver.
Somente Jesus poderia fazer algo. E aí então, naquela enrolação, a impressão que está todo mundo prendendo Jesus, ainda Jesus com a maior paciência, acontece um novo episódio. Uma mulher que naquela época não poderia estar naquele lugar, no meio daquela multidão, porque como que andava a multidão? Diz que primeiro vinha Jesus, os 12 discípulos atrás de Jesus, mais ou menos uns 70 discípulos que caminhavam também, mas eles caminhavam um pouco mais longe de Jesus. E depois vinham os homens, e depois vinham as mulheres. Então era impossível uma mulher chegar perto de Jesus. Era como se Jesus estivesse cheio de segurança em volta dele, impedindo que uma mulher, naquela época uma mulher não podia encostar num homem. Mas essa mulher vem com toda a fé, porque ela sabia que Jesus estava fazendo milagres e que só Jesus podia curá-la. A história diz que ela tinha uma doença há 12 anos. Ela já tinha gastado todos os recursos dela e ela não havia sido curada. E o que acontece? Por causa da presença de Jesus, essa mulher foi curada. Eu não sei quanto tempo que foi, eu sei que eu estou olhando Jairo e estou vendo Jairo desesperado. Jesus, vamos até a minha casa. Por favor, Jesus, eu tenho um problema gigantesco. Mas Jesus, com toda calma, conversa com aquela mulher, tem um diálogo ali. E aí vai, conversa, e de repente, vamos lá para o versículo 35. O 34, Jesus disse: filha, a sua fé curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aí vem os 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, do dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Chega uma turma lá que estava lá na casa dele. Escuta, Jairo, você está fazendo um escândalo. Toda hora aí não dá paz. Não precisa mais. Acabou. Morreu. A sua filha morreu. Não tem mais jeito. Não existe mais solução. E aí então eu fico impressionada com o que Jesus faz nessa hora. Olha o versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Tem uma outra versão que diz assim: não temas, não tenha medo, tão somente creia em mim, ou tão somente confie em mim. É uma situação, vamos pensar assim, não existe mais uma solução. Eu me coloco no lugar deste homem. Um monte de gente me criticando porque eu estou implorando para que Jesus venha ao meu socorro. E Jesus não dá conta, ele ignora. Sabe quando tem um monte de gente falando no seu ouvido e a impressão que eu tenho é que Jesus olha para os olhos de Jairo e fala: não tenha medo, apenas confie em mim, vem comigo. E aí olha só o que Jesus faz. Vamos continuar o 37. Diz assim: então Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço de gente chorando, lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança.
Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem alguma coisa para que ela comesse. Eu fico impressionada com a atitude de Jesus aqui. O que ele faz? Ele não vai trabalhar com pessoas que não creem nele, que não confiam nele. Ele está com aquela multidão que só está querendo ver para crer. Vamos ver se acontece alguma coisa. E ele então, para ir na casa de Jairo, ele faz o seguinte: eu não quero ninguém atrás de mim. Venha comigo, Pedro, Tiago e João. Os 3 discípulos mais próximos de Jesus, que ele sabia que ele poderia contar. Vem comigo. E ele leva. Chega naquela casa, tá lotado de gente de novo. Jesus tira todo mundo e só entra com Pedro, Tiago e João e os pais da menina. E ali ele faz um milagre. Ele traz a vida onde existia morte, onde não havia solução. Ele traz a alegria novamente naquele lugar. Porque somente Jesus poderia fazer aquilo. Somente Jesus. E aí então, eu lendo esse texto, o Senhor trabalhando comigo, Deus começou, é quase que como se eu pudesse ouvir a voz de Jesus falando para mim: não tenha medo, apenas confie em mim. Eu não sei quais são as situações pelas quais você tem passado, mas eu sei as situações pelas quais eu tenho vivido, né? Cada um conhece a si mesmo, né? E quais são as situações que Deus precisa trabalhar em nós. E Deus começou a trabalhar comigo: não tenha medo. Por quais circunstâncias, pelas quais circunstâncias você está passando? Cada vez que vem ou vinha um momento de medo, de insegurança, o Senhor, quase que eu ouço a voz dele dizendo: não tenha medo. E eu fui procurar, a Bíblia tem 366 versículos que fala para não termos medo. Significa que existe um versículo para cada dia do ano, inclusive o ano bissexto. São 366 versículos dizendo: não temas, eu sou contigo, não tenha medo, eu não vou te abandonar, eu vou estar com você todos os dias. Não tenha medo, seja corajoso, forte, eu te farei herdar a terra prometida, o Senhor diz para Josué. E tem 366 versículos. Então a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse, se fosse o meu primeiro ponto: não tenha medo. Não tenha medo. Qual é as circunstâncias que você tem passado? Uma situação na sua casa, com a sua família, financeira, uma enfermidade, problema com os filhos, eu não sei. Eu só sei o seguinte: o Senhor está dizendo para você nesta noite: não tenha medo. Mas vem uma segunda coisa: confie em mim. Jesus está dizendo: confie em mim. Na verdade, eu comecei a perceber, falei: Deus, o que o Senhor quer trabalhar quando o Senhor fica cutucando na minha cabeça confiar? É claro que eu confio. E aí o Senhor começou a trabalhar comigo dizendo que é diferente confiar de fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a convicção, é a certeza de coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. A fé, ela está relacionada a tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ali está o texto: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a
prova de coisas que não vemos. Isto é fé. O que nós não vemos? Aquilo que Jesus fez na cruz, nós não vemos, mas nós temos certeza que foi assim. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si naquele dia todos os meus pecados, ou o pecado da humanidade, aqueles que até vão ser cometidos. Ele levou sobre si, Ele morreu uma vez só, significa que Ele não vai morrer mais uma vez para perdoar os pecados que nós vamos ainda cometer. Isso significa que Ele perdoou todos os nossos pecados. Significa que naquele dia Ele levou todas as nossas enfermidades. Eu creio, eu falo, Senhor, eu creio na Tua palavra. E o que é que o Senhor quer trabalhar comigo a respeito de confiar? E aí então eu comecei a estudar. E olha só a definição da palavra confiar. Confiar é entregar sem receio. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu confio, mas peraí, eu estou no controle. Eu confio, não, mas deixa que eu preciso controlar. Né? É deixar a guarda é acreditar na honestidade, na bondade, na sinceridade e na fiabilidade de alguém. É acreditar, é ter confiança, é pensar que é verdade, é depositar confiança, é sentir-se seguro. Isto é confiar. Nós só podemos confiar em alguém que a gente conhece. Você consegue confiar em alguém que você não conhece? Impossível. Então, para nós confiarmos em Jesus, quando Jesus chega e olha para mim e diz, não tenha medo, apenas confie em mim, eu preciso conhecer esse Jesus que está dizendo para eu confiar nele. Confiar sem desconfiar. Sabe por quê? Porque algumas vezes a gente pensa que Deus é um carrasco que quer nos ver sofrer. É como se o sofrimento fosse um prazer de Deus. Não, Deus não tem prazer nas nossas dificuldades, no nosso sofrimento. O Senhor Jesus, Ele já levou todas essas coisas. E eu preciso confiar nele. Eu não sei, nesse caso, Jairo, ele estava confiando. A filha dele já estava morta. Os sonhos dele já haviam acabado. Mas Jesus olha para ele e fala, confia em mim, vem comigo que você vai ver. E aí então, existem assim, N textos que vai falar sobre confiança. Eu escolhi alguns. O Salmo 9, versículo 10, diz assim, os que conhecem o teu nome confiam em ti. Nós só vamos confiar em quem nós conhecemos. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que o buscam. Jamais o Senhor te abandona. Ele está com você, sim. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor todos os teus caminhos, tudo o que você fizer, e você pode ter certeza que Ele vai endireitar se estiver indo para o lado errado. Se você depositar a sua confiança no Senhor. Salmo 118, versículo 8 diz assim, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Salmo 118, versículo 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. O Senhor Jesus, Ele quer que nós coloquemos a nossa confiança apenas nele.
nele. E em terceiro ponto, o que acontece? Existem benefícios de confiarmos no Senhor? E aí então eu quero ler um texto que está em Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. Olha que interessante, eu vou ler ali. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, e não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos de deserto, e numa terra salgada onde não vive ninguém. Segura ali, só um pouquinho. O texto está dizendo que há maldição para aqueles que confiam nos homens, ou na humanidade mortal. O que significa isso? Significa que nós não podemos confiar em nós mesmos, acharmos que nós mesmos é que temos a força, é que temos o poder e nós vamos conseguir. Deixa comigo, eu vou dar conta disso aqui. Se você colocar a sua confiança na tua força, a Bíblia diz que há maldição. Será como um arbusto no meio do deserto, não existe vida. Ou numa terra salgada, o lugar de uma terra salgada não existe nada que nasça. Não existe nada que tenha vida. É sequidão, não existe absolutamente nada. E o texto diz que quando vier alguma coisa boa, não vai nem perceber. Não consegue enxergar, só consegue ver a coisa ruim. E isto é uma maldição na sua vida, na minha vida. Se eu colocar a minha confiança em mim mesmo, ou se eu colocar a confiança, a minha expectativa, a minha esperança em homens. Sabe por quê? Homens nos decepcionam. Porque não são eles que vão superar as nossas expectativas. É o Senhor. É o Senhor. Não é você, não sou eu. É o Senhor. E aí o texto continua. Ele diz que bem-aventurado, mas bendito ou bem-aventurado é o homem cuja confiança está no Senhor. A sua confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Esse versículo, ele me chama a atenção por duas coisas. Ele diz o seguinte: bem-aventurado ou feliz, abençoado, será você que colocar a sua confiança no Senhor e não no homem, não em você mesmo. Porque você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Como que é uma árvore que está plantada do lado de um rio? Essa árvore constantemente tem folhas, constantemente há frutos, porque as raízes dela têm constantemente nutrientes, nunca tem falta. Assim é o homem que confia no Senhor. Nós somos abençoados. O texto diz que mesmo no dia que vier o calor, esta árvore, ela vai estar cheia de folha para dar boa sombra. Significa, essa árvore sou eu, essa árvore é você. Significa que se vier o calor, o que é o calor? Dias difíceis. Dia, um sol quente na cabeça, racha a cabeça, fica no sol quente. Nós conhecemos bem, né? Não são fáceis esses dias. Quando vier, quer dizer que virá. E ele diz ainda, quando vier o ano da seca, quer dizer tempos de sequidão, haverá tempo que não haverá fartura, terá falta. Mas ele diz ali, coloca o texto de volta por gentileza, o 8.
Ele não ficará ansioso no dia da seca, porque ele não deixará de dar fruto. Quer dizer que mesmo na sequidão, mesmo em dia de sol, mesmo no dia do calor, mesmo em dias difíceis, pelos quais você pode vir a passar, o Senhor está conosco, porque a nossa confiança está no Senhor. A vida de Jairo, acontece esse dia difícil. Haverá, né? Na vida de Jairo houve a morte. Qual é o teu dia difícil? Eu não sei. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: não tenha medo, confie em mim. Não tenha medo. Os dias, temos passado aí, né, por 2 anos de tantas coisas que talvez nunca esperávamos que fosse passar como um mundo, né? Mas o Senhor está nos dizendo: não tenha medo, confie em mim. Tem um texto em Jeremias que diz que eu sei os pensamentos que tenho a teu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro que você deseja. O que é que você deseja para o teu futuro? Será que você é capaz de pensar alguma coisa mal para você no futuro? Eu não. O meu pensamento, eu sei, eu declaro, eu quero tudo aquilo que o Senhor já conquistou para mim. Hoje, eu sei que pode. Eu sei que pode ser assim. O texto continua lá dizendo que nós seremos abençoados, né? Ao mesmo texto de Salmo capítulo 1, o justo será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer que se você confia no Senhor, você é justo, e tudo que você colocar as suas mãos irá prosperar, sim. O que eu tenho entendido, virão os dias maus, mas a diferença é a forma como eu enfrento esse dia mau. Faz toda a diferença. Nós precisamos não temer e confiar. Nós podemos, em Isaías diz que nós vamos passar pelas águas, mas elas não irão nos afogar. Passaremos pelo fogo, mas ele não irá nos queimar. Quer dizer, pode ser que vai ter, mas não, nós sairemos ilesos. E tenho certeza que muito mais forte. Olha, Jairo, ele tinha um testemunho gigantesco. Você acha que ele era capaz de não contar para ninguém o que tinha acontecido naquele quarto? Todo mundo sabia que a menina estava morta. E Jesus fala: não conta para ninguém. Acho que era a mesma coisa de falar: escuta, sai lá fora. Eu ia sair, ressuscitou, está viva. Acho que eu saía contando para todo mundo, né? O ambiente dele era de morte, de dificuldade, de luta, de enfermidades. Mas ele confiou. E nós temos ao nosso lado a maior arma. O Espírito Santo mora dentro de nós. Nós temos Deus morando dentro de nós. Ele é que nos capacita. É Ele que nos fortalece. Então, o Senhor Jesus olha para mim e olha para você hoje e diz: não temas, apenas confie em mim. Eu te daria uma sugestão. Quando passar por dias difíceis, traga próximo de você Pedro, Tiago e João. Pessoas que vão te fortalecer a tua fé e vão confiar junto com você. Porque no meio da incredulidade, nem Jesus operava. Nós sabemos que uma determinada cidade, Jesus saiu e não fez mais milagres por causa da incredulidade daquele lugar. Então, creia, confie, não tenha medo. Traga perto de você pessoas que vão te ajudar a confiar. A confiar. E eu pensando, né, eu trazendo isso para a minha vida, para a prática, para o meu dia a dia. E eu estava pensando em nós como igreja.
Eu tenho certeza que o Senhor Jesus está neste lugar. E Ele diz para você nesta noite: eu não sei qual é o teu dia de dificuldade. Eu não sei qual é o teu dia ou o teu ano da seca. Eu não sei aonde é que você acha que morreu, acabou os teus sonhos. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: não tenha medo, apenas confie em mim. O Senhor quer ressuscitar os teus sonhos. O Senhor quer trazer vida novamente. E a minha oração para nós como igreja: Senhor, aviva a tua obra. Nós clamamos ao Senhor. Eu sei que temos vivido os últimos dias. Eu sei disso. Mas o Senhor quer trazer um avivamento aqui no nosso meio, como igreja, como comunhão cristã Aba. O Senhor quer reavivar os teus sonhos. O Senhor quer avivar os nossos sonhos como igreja. Esse ano estamos completando 12 anos que nós viemos para este lugar. E quando nós viemos, nós tínhamos muitas promessas do Senhor e nenhuma delas está morta. Eu declaro vida. Vida. Que as tuas orações sejam respondidas neste lugar. Que você possa experimentar de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para você. Que a vida que o Senhor Jesus conquistou, que a saúde que Ele conquistou, que a paz, que a alegria, a manifestação do Espírito Santo, nós possamos usufruir a cada dia na nossa casa. Eu gostaria de te convidar para ficar em pé. Eu quero pedir que o louvor venha aqui. Eu quero orar. Eu quero declarar sobre a sua vida os sonhos do Senhor ressuscitando na sua vida. E você aí no seu lugar, coloque qual é o seu desejo, o seu pedido. Eu não sei, mas o Senhor, Ele já fez. Ele já fez, mas nós queremos usufruir. Amém? Deus, nós estamos neste lugar reunidos em Teu nome. E nós temos certeza que o Senhor está neste lugar. Pai, nesta noite, na verdade, eu posso ver o Senhor Jesus diante de mim. Me fazendo olhar para os olhos dele. E dizendo: não tenha medo. Apenas confie em mim. E o confiar é entregar tudo diante do Senhor. Não querer nada de volta, mas sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto temos pedido ou pensado. Pai, a minha oração é que o Senhor reaviva a Tua obra nos nossos dias. Pai, que a Tua palavra seja abundante nos nossos dias. Pai, que a Tua paz seja manifesta a cada dia nos nossos lares. Pai, nesta noite eu quero declarar a ressurreição de sonhos. Quantos sonhos que já morreram, achamos que não tem mais jeito, mas eu declaro vida. Pai, traga, Senhor, a esperança, a expectativa que nós precisamos ter no Senhor. Pai, eu sei que o Senhor já fez grandes coisas. Pai, eu sei que o Senhor fará grandes coisas. Mas eu sei que o Senhor faz hoje grandes coisas. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
O Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não mudou, o Senhor é imutável. Pai, permita que nós possamos te conhecer melhor, para que nós possamos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Pai, eu sei que o Senhor age de N formas, de formas muito diferentes. Pai, e eu sempre tenho dito, eu quero deixar o Senhor ser Deus na minha vida. O Senhor age como o Senhor quer. E eu creio e confio no Senhor. Pai, que esta semana possa ser uma semana de grande resposta do Senhor na vida do teu povo. Eu quero declarar a saúde onde há enfermidade. Eu quero declarar paz onde não há a falta de paz. Eu quero declarar alegria onde há tristeza. Eu quero declarar a saúde em nome do Senhor Jesus. Pai, onde há enfermidade, onde há doenças, nós declaramos. Pai, nós declaramos toda a obra do diabo destruída nas nossas vidas, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, porque nós vamos nos levantar, Pai, porque o Senhor é o Senhor que nos fortalece, é do Senhor que vem a nossa força. Pai, nós confiamos no Senhor e queremos ser, Senhor, como esta árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual floresce, dá fruto. Pai, que sejamos cada um assim. Pai, que nesta semana nós possamos provar e experimentar da bondade do Senhor para conosco. Ainda mais eu quero orar pela vida financeira do teu povo. Pode o mundo estar em crise, mas o Senhor tem promessas sobre as nossas vidas, que o Senhor supriria todas as nossas necessidades, segundo as riquezas da sua glória. E é assim que é com teu povo. Declaramos isso, declaramos milagre do Senhor na vida financeira do teu povo. Pai, que haja, Senhor, depósitos que eles não sabem de onde vieram, mas haverá milagres. Eu declaro que será assim. E que teu povo possa experimentar da bondade do Senhor em todas as áreas, Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, amém.